Bom dia, nono ano. Espero que todos estejam bem, espero que estejam tendo um dia agradável. E hoje vamos estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre orações subordinadas substantivas. Eu sei que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade com esse conteúdo, com as aulas no SPE, e então a gente resolveu fazer essa aulinha para que vocês tirem possíveis dúvidas que possam ter ficado para trás, tá bom? Mesmo assim, vocês podem estar entrando em contato comigo para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Espero que vocês gostem da minha aula. Para mim está sendo uma experiência nova, mas vamos lá, né? Para mais esse desafio, tá bom? Olha só. Então, o que é uma oração subordinada substantiva? Então, vamos começar por esse nome, né, que de cara já pode assustar os alunos, né? Então, para começo de conversa, oração. Oração, a gente chama de oração porque é uma construção que contém um verbo ou uma locução verbal. Então, se é oração, é porque tem um verbo ou uma locução verbal. Eu canto pela manhã. Nós estudamos inglês 2 vezes por semana. Eu tenho estudado muito ultimamente. Então, todos esses exemplos são orações, porque ou eles contêm um verbo ou eles contêm uma locução verbal. Tenho estudado, por exemplo, né? Uma locução verbal. Subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela estabelece uma relação de dependência, certo? Com a oração principal. Então, eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada, que depende da oração principal para manter um sentido. Sem uma depende da outra para que exista um sentido, certo? Então, é diferente das orações coordenadas, que elas são independentes. Se eu separar uma da outra, cada uma tem o seu sentido, tá? As orações subordinadas não são assim. Uma depende da outra. Se eu separar uma da outra, nenhuma das duas vai ter um sentido completo, tá? Por isso que elas são chamadas de subordinadas. Tá? E substantiva, essa classificação de substantiva ela é dada porque ela faz o papel de um substantivo, tá? Então, a classificação de ser uma subordinada substantiva é porque a estrutura da frase ela é de um substantivo, tá? Esse exemplo que eu vou dar aqui, eu acho que eu não dei nenhuma outra vez, eu peguei essa explicação, achei bastante fácil de entender. Eu posso substituir uma frase substantiva por isto. Quando eu conseguir fazer isso, eu consigo identificar que essa é uma oração substantiva, uma oração subordinada substantiva. A gente vai ver isso nos exemplos agora, tá? Então, quando eu conseguir fazer essa substituição, a oração subordinada por isto, ela vai ser uma oração subordinada substantiva, tá? Então, olha só, o primeiro exemplo que nós temos aqui, ó. É importante que as pessoas valorizem a leitura. Certo? É importante que as pessoas valorizem a leitura. Então, olha só. Nessa frase, a oração principal é o termo é importante, tá? Então, vejam uma coisa aqui, ó. Se eu separar aqui, ó, é importante, para vocês entenderem como que a oração subordinada depende uma da outra. Faz sentido eu simplesmente dizer é importante? O que é importante? Ou que as pessoas valorizem a leitura.
também fica sem sentido. Então, por isso que as orações subordinadas, elas dependem da oração principal, tá? E assim, o contrário, a recíproca é verdadeira também, né? Uma depende da outra para que isso tenha sentido, certo? Já que contém um verbo, então ela é uma oração porque ela contém o verbo, né? O verbo ser, tá? E ela será complementada pela oração seguinte, que será a oração subordinada, tá? Agora, o trecho que as pessoas valorizem a leitura é a oração subordinada substantiva. Agora que vem a seguinte pergunta: como identificar essa classificação? Como que eu vou identificar essa classificação? Que tipo de oração substantiva é essa? Tá? Porque dentro das orações substantivas existe uma classificação, certo? Se ela é subjetiva, se ela é objetiva direta, se ela é objetiva indireta, se ela é predicativa, né? Existe essa classificação. Então, como que a gente vai saber, tá? Então, a gente vai ver isso agora. Olha só, valorizem é o verbo, tá? Que configura o trecho como uma oração. Então, eu tenho é importante, o verbo ser da primeira oração, e eu tenho valorizem, que é o verbo da segunda oração. Então, para que as duas sejam orações, eu preciso que exista verbo nos dois lados, nas duas orações, certo? Primeiro ponto. As construções é importante ou que as pessoas valorizem a leitura fazem sentido sozinhas? Não, né? Uma precisa da outra, por isso trata-se de uma relação de subordinação, tá? Que são conectadas por uma conjunção integrante, que é o quê? Então, normalmente vocês vão ver essas orações subordinadas substantivas, sempre elas vão estar interligadas pelo que? Na maioria das vezes. Muitas vezes aparece o se, tá? Mas a maioria das vezes é o que, tá? Tente substituir que as pessoas valorizem a leitura por isto. Então, faz sentido, ó? É importante isto. Faz sentido. É importante que as pessoas valorizem a leitura. É importante isto. Então, eu tenho, sim, uma oração subordinada substantiva, tá? Ficaria assim, é importante isto, ou isto é importante. Então, é uma construção correta? Tem sentido? Tem. Então, eu consigo identificar que é uma oração substantiva, tá? Então, tendo esse raciocínio, fica fácil de eu identificar quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, certo? Muito bem. Então, agora vamos para a classificação dessas orações, tá? Começando pela subjetiva. Lá na apostila de vocês tinham duas classificações apenas, a subjetiva e a predicativa, né? Mas a gente tem que estudar todas as classificações. Não adianta eu estudar duas separadamente, porque no momento que você vai procurar um exercício, uma atividade sobre orações subordinadas, substantivas, você vai ter todas as classificações. Então, por isso que a professora colocou para vocês o conteúdo completo, tá? E aqui hoje eu vou estar revendo com vocês a classificação de todas as orações substantivas, tá? Então, começando com a subjetiva, tá? É quando a oração exerce a função de sujeito. Então, a oração subordinada, ela tem a função de sujeito para a oração principal, tá? Para encontrar o sujeito em qualquer frase, qual que é a pergunta que a gente faz? Que é que? Veja um exemplo.
não era permitido que as mulheres jogassem futebol. Para eu encontrar o sujeito de uma oração, eu não tenho que fazer a pergunta o que? Por exemplo, o menino jogou bola. Quem jogou bola? Eu vou perguntar quem, porque no caso aqui é o menino, né? Mas não era permitido. O que não era permitido? Que as mulheres jogassem futebol, certo? Então, eu tenho aqui nessa oração subordinada o que seria o quê? O sujeito da oração principal, certo? Então, aí ela está exercendo essa função de sujeito da oração principal, tá? Então, olha só, pergunte-se, que é que não era permitido? O sujeito, então, é a oração subordinada substantiva subjetiva, que as mulheres jogassem futebol. Aí nós temos outros exemplos. Constatou-se que o filho era dela. O que constatou-se? Que o filho era dela. Outra oração subjetiva. É comum que as pessoas se sintam cansadas. O que é comum? Que as pessoas se sintam cansadas. É proibido fumar neste local. O que é proibido? Fumar neste local. Nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada substantiva reduzida, tá? Porque poderia ser, é proibido que se fume nesse local, mas ela foi reduzida de infinitivo, tá? É proibido fumar nesse local, mas ela continua sendo uma oração subordinada subjetiva, tá? Então, a oração subjetiva, ela tem essa função, a função de sujeito dentro da oração principal, tá? Com relação à oração principal, perdão. Ok? A segunda classificação é predicativa. Então, o próprio nome diz, gente, predicativa. Ela vai exercer a função de quê? Predicativo do sujeito. Aqui, para vocês entenderem as orações subordinadas substantivas, vocês têm que entender todas essas funções das orações anteriormente. Qual a função do sujeito, qual a função do predicativo do sujeito, qual a função do objeto direto, porque nada mais são as mesmas funções que eles vão exercer aqui, certo? Então, olha só, o predicativo é o termo que complementa o sujeito de uma oração ao atribuir-lhe uma qualidade, né? Então, é acompanhado de um verbo de ligação. Então, o predicativo do sujeito, ele sempre vai estar acompanhado de um verbo de ligação, que indica estado. Então, ele vai estar acompanhado do verbo ser, estar, parecer, ficar, permanecer, tá? Então, é fácil de identificar esse tipo de oração, porque ela vai ter sempre a seguinte estrutura. Ela vai ter um sujeito, o verbo de ligação e a oração subordinada substantiva predicativa. Então, olha aqui os exemplos. O bom é que a festa será amanhã. Então, ó, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo de ligação. E aí segue a oração subordinada predicativa. A verdade era que nós tínhamos razão. A verdade era sujeito, verbo de ligação, oração subordinada predicativa, tá? Então, a oração predicativa, ela tem sempre essa característica, tá? A verdade é, o difícil é, a necessidade é, ou era, ou foi, né? Não importa o tempo verbal, pode ser presente, pode ser passado, pode ser futuro, tá? Desde que seja um verbo de ligação, tá? Então, que tenha o sujeito, o verbo de ligação, e aí a frase subordinada será uma oração substantiva predicativa, tá? Então, ela sempre terá essa estrutura, tá? A subjetiva,
é diferente, ela começa pelo verbo de ligação. É importante, é necessário, é interessante, certo? Então, ela tem essa diferença. Então, vocês têm que ir pegando essas manhas, tá? A objetiva direta, gente. A objetiva direta, ela vai exercer a função de objeto direto. Como que eu faço para encontrar o objeto direto de uma frase? Eu faço a pergunta para o verbo. Se eu obter a minha resposta sem preposição, eu tenho um objeto direto. Se eu obtenho resposta com preposição, eu tenho um objeto indireto. Aqui, para eu identificar se é uma objetiva direta ou indireta, eu vou identificar se tem a preposição ou não. Então, vejam só. Os alunos avisaram que se atrasariam. Os alunos avisaram o quê? Que se atrasariam, certo? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada objetiva direta. Os jornalistas perguntaram quem daria a entrevista. Os jornalistas perguntaram o quê? Quem daria a entrevista? O estagiário afirmou precisar de ajuda. O estagiário afirmou o quê? Precisar de ajuda. Aqui também a gente tem um exemplo de uma oração reduzida, tá? Que não tem o quê. Tá? A oração reduzida, a única diferença dela é que ela não possui a conjunção integrante, que é o quê, tá? Então, é isso aí, é você fazer a pergunta para o verbo e obter a resposta sem o uso da preposição. É uma objetiva direta. Então, vocês percebam que é totalmente diferente da predicativa ou da subjetiva, que envolve verbo de ligação, envolve a posição do verbo de ligação com o sujeito, tá? Aqui eu tenho verbos transitivos, tá? Que precisam do complemento, e o complemento vai ser o quê? Uma oração subordinada, tá? A objetiva indireta vai seguir o mesmo princípio. A única diferença é que ela vai ter a preposição. Então, olha só, gostaria de lembrá-los de que estarei ausente. Então, gostaria de lembrá-los de que. Então, já na minha pergunta, eu vou ter a preposição, certo? Já na pergunta, eu vou ter a preposição. E se eu tenho a preposição na pergunta, eu vou ter a preposição na resposta aqui. Então, isso caracteriza objetiva indireta, tá? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Eu acredito no que você me prometeu. Eu acredito no que você me prometeu. E ainda o último exemplo, ele me respondeu ao que haviam perguntado. Respondeu a quê, certo? Todas elas aqui a gente tem a substituição por isto, nisto, tá? Que a gente viu lá no começo, que se eu fizer essa substituição, eu identifico que é uma oração substantiva, né? A completiva nominal, gente. A completiva nominal, ela está substituindo o quê? Um complemento nominal. Substituindo não. Ela está exercendo a função de um complemento nominal. Então, ela é muito parecida com a objetiva direta. Só que, cuidado, ela é completiva nominal. Então, ela está complementando um nome e não um verbo. A objetiva direta, ela está dando uma resposta a um verbo, ela está complementando um verbo. A completiva nominal está complementando um nome, tá? Então, muita atenção. Tenho dúvidas de que ele vá completar a prova. Tenho dúvidas de que.
Então aí vocês podem pensar assim: ah, tem preposição aqui, ó, dúvidas de quê? Só que vocês não podem esquecer que dúvidas não é um verbo, né? Dúvidas é um nome, certo? Então aí aqui eu não tenho um objeto indireto, uma objetiva indireta, eu tenho uma completiva nominal, porque essa oração aqui está complementando a palavra dúvidas, o nome dúvidas e não um verbo, tá? Então, portanto, ela se parece com a objetiva indireta, mas ela é uma completiva nominal porque ela está complementando um nome, correto? Aqui nós temos mais exemplos da completiva nominal. Já que estou apto para que me faças perguntas, né? Já estou apto para que me faças perguntas. Já estou apto para quê? Para que me faças perguntas, né? Então, apto também não é um verbo, certo? É um adjetivo. Estamos longe do que seria o ideal. Estamos longe do quê, né? Então, aqui nós temos nesses exemplos nomes que são complementados pelas orações. No caso, dúvidas, que é um substantivo, apto, que é um adjetivo, e longe, que é um advérbio. Então, em nenhum momento a oração substantiva aqui estava complementando um verbo, ela estava complementando um nome. Portanto, ela é uma completiva nominal, ok? Para a gente finalizar, não a menos importante, tá? Nós temos a apositiva, tá? A apositiva, ela exerce a função de aposto, tá? É uma das mais fáceis para a gente identificar. Por quê? Porque ela sempre vem depois de dois pontos, certo? Então, ela tem... É fácil de identificá-la, né? Fez-lhe um pedido que nunca mais fugisse. Ou eu tinha um sonho que pudesse cursar uma faculdade, certo? Então eu tenho essa pausa aqui, exatamente como acontece com o aposto em uma oração simples, né? Então quando eu tenho esses dois pontos, obviamente que eu tenho o que, certo? Que está separando a minha oração principal da oração subordinada. Eu tenho o verbo, né? Então eu tenho que ter os elementos para caracterizar que isso é uma oração subordinada, né? Eu tenho que ter a oração principal, eu tenho que ter a oração subordinada com essas características aqui. Aí eu vou classificá-la como oração apositiva, certo? Porque a função dela é de aposto, certo?